Sabemos dos sermões anteriores que Moisés queria fazer uma festa para Deus. Moisés queria levar todo o povo de Israel para o deserto, fugindo dos egípcios, só para fazer festa para Deus. Mas o faraó não queria saber de festa. O faraó era um cara chato, não gostava de festa. E ele proibiu o povo de ir para o deserto. Achava que eles estavam com uma intenção maligna de fugir do Egito. Mas Moisés persiste. O faraó endurece o coração e Deus envia 10 pragas. E nós vimos 7 pragas. Hoje nós vamos ver a 8ª e a 9ª. Vamos para a 8ª, que é a praga dos gafanhotos. Êxodo capítulo 10, versículo 1. Título de hoje: as convicções de um discípulo. Com essas pragas nós vamos ver coisas muito importantes, atributos essenciais para a convicção de um discípulo de Jesus, amém? Uma delas a gente já descobriu que discípulo faz festa, amém? Então vamos ter uma festa incrível dos anos 80. Eu sou dos anos 80, do finalzinho, 89, mas eu estou nos anos 80, amém? Diz assim a palavra de Deus: o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo, para que lhe preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra, até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais, os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Uau, praga terrível! Como vimos a última vez, Deus enviou uma tempestade de granizo, saraiva, gelo e fogo em cima dos egípcios. E eles não puderam suportar essa praga. Muita da vegetação, como do trigo e do centeio, foi devastada. Mas ainda o linho e a cevada estavam intactos, porque eles floresciam mais tarde. Então Deus enviou uma praga para devastar o resto do que sobrou da vegetação. E aqui Deus está humilhando mais um deus egípcio, que é o deus da vegetação, Osíris, o famoso Osíris, uma das maiores divindades de todo o Egito. Osíris não era capaz de proteger a vegetação do Egito. Eles já tiveram dano na pecuária, já tiveram dano em parte da vegetação e agora estão completamente arruinados. Vamos continuar lendo o versículo 7. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem para prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Olha que incrível, o faraó continua obstinado, continua não deixando, não tendo temor a Deus, mas os próprios conselheiros do faraó reconhecem que o Egito está arruinado, e eles atribuem a culpa para o pecado do faraó. Então nessa altura muitos egípcios já temiam a Deus, amém? Mas o faraó por si só continuava obstinado. Todos os egípcios perceberam que o faraó era a causa da ruína. Deus é assim: se nós somos rebeldes, orgulhosos, obstinados, Deus vai enviar pragas na nossa vida, não porque Ele nos odeia, mas para que a gente mude nosso coração, amém? Assim como fizeram os conselheiros do faraó. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor
quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra, de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Uau, terrível o que acontece aqui. O faraó, ele começa a mostrar alguns sinais de arrependimento. Interessante que aqui, pela primeira vez, a gente começa a ver uma mudança, mas não total. Ele fala para Moisés e Arão: vocês podem ir, essa praga é terrível, tudo bem, vá, mas vocês estão com más intenções. Eu sei que vocês querem ir embora, então só os homens podem ir, as mulheres, as crianças e os animais vão ficar aqui no Egito. Então o faraó deu essa condição, mas pelo menos ele já tinha se aberto a possibilidade de deixar o povo ir para o deserto. Então ele concedeu a permissão, mas não com 100% de comprometimento. Ele começou a barganhar com Deus. Ele começou a negociar com Deus. Tá bom, Deus, você pode fazer sua vontade, vocês podem ir, mas nem todo mundo. Deixa pelo menos as mulheres e as crianças aqui. Alguém precisa fazer o trabalho de escravo aqui no Egito. Então, além de tudo, o faraó era machista. O faraó era um cara orgulhoso, egoísta, um cara terrível. E não deixou o povo fazer festa. Ele era muito mau. Muitas vezes nós barganhamos com Deus. Temos um mandamento claro na Bíblia, mas é radical demais para nós. Você vê aquele mandamento e pensa: nossa, será que dá para pechinchar com Deus? Será que dá para diminuir? Tá, eu vou obedecer, mas dá para obedecer só 50%? Dá para obedecer só metade? É demais para mim. E é isso que o faraó estava fazendo. Lá na Turquia, os turcos são muito conhecidos pela arte da pechincha. Tem um mercadão em Istambul, onde pessoas do mundo inteiro vão lá para comprar coisas, tapetes, vestidos, comidas. Para quem não sabe, tem muita coisa da China lá também, viu? Então, muito cuidado quando você for fazer compras em Istambul. O que acontece? Quando você vai comprar, não tem o preço das coisas. Sabe por que não tem o valor? Porque eles querem que você atribua o valor para as coisas. E aí eles começam a negociar com você até chegar num preço justo, tanto para ele quanto para o cliente. Então, se você vai lá e não pechincha, eles vão brigar com você. Como assim? Você vai comprar? Eu quero pechinchar. É uma cultura deles. Por isso que o turco é tão conhecido, né? Pelo apreço ao dinheiro. Eles têm essa cultura da barganha. Mas com Deus não é assim, irmãos. Com Deus não dá para barganhar. Deus tem o preço que é o sangue de Jesus, amém? E Jesus não mediu esforço para morrer por você. Deus quer que você dê todo o seu coração, amém? Quando você persevera com alguém nos estudos bíblicos, na sua universidade, no seu trabalho, e a pessoa finalmente muda, ela faz o seu discipulado, faz o estudo de luz e vê o caminho da salvação. Você perseverou o ano inteiro para alguém se batizar, porque a maioria das pessoas está fechada, até você encontrar esse cara que está disposto a abrir mão das coisas. Ele está tendo tempo com Deus, está orando na Bíblia todos os dias, ele está evangelizando com os irmãos, está participando de estudos bíblicos, vem em todas as reuniões, começou a dar ofertas, só que ele namora com uma não cristã. Ele não está disposto a abrir mão desse relacionamento.
Como é que Deus enxerga esse homem? Porque, vamos falar a verdade, uns 95% ele está cumprindo, amém? Mas faltam 5% que é renunciar à idolatria, ao namoro. Como discípulos, temos a convicção de que discípulos namoram com discípulas, amém? Veja o caso do rei Salomão. Salomão teve 1000 mulheres, e muitas delas não eram israelitas. O que aconteceu? Levaram ele a ser idólatra também. É isso que acontece quando um discípulo tem interesse e foco em uma pessoa do mundo. Então nós temos a convicção de que discípulos namoram e casam com discípulos e vice-versa, amém? Falando nisso, semana passada eu fui com a Carol num rodízio japonês. Eu não gosto de comida japonesa, mas eu amo muito a Carol, então eu me sacrifiquei para ir com ela, amém? E era uma espécie de buffet, e eu podia pegar o que eu quisesse, isso que a gente chama de self-service. E aí, claro, né, como eu não gosto de comida japonesa, não gosto de frutos do mar, não gosto de peixe, não gosto de camarão, o que eu fiz? Eu peguei só yakisoba. Então era um buffet e eu ficava repetindo yakisoba o tempo inteiro. Tinha um arumaki também que eu peguei ali, mas essencialmente só yakisoba. Então eu achei legal que ali eu podia escolher o que eu ia consumir. Mas com Deus não podemos fazer um self-service da Bíblia, amém, irmãos? Temos que comer da palavra de Deus inteira, amém? Olha o que diz em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Primeiro ponto de hoje: obediência parcial é desobediência total. Se você obedece a Bíblia parcialmente, para Deus isso é como você desobedecesse 100% da Bíblia. Quem tropeça em apenas um ponto da Bíblia é culpado de quebrar a lei inteiramente. E até dei o exemplo aqui do adultério e do assassinato. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, não importa, você se torna tão transgressor da lei quanto quem não obedece nenhum mandamento. É isso que a palavra de Deus fala. Então nosso coração tem que ser de busca integral, amém? 100% de nosso coração. E vamos ver hoje algumas áreas em que as pessoas obedecem a Bíblia parcialmente. A primeira delas é o plano de salvação. O que é o plano de salvação? Deus tem um plano para que cada ser humano seja salvo. Significa isso que abandone sua vida de pecados, tenha uma vida justa de discípulo e quando morrer vai para o paraíso e não para o inferno, amém? E qual é esse plano? Vamos lá para Atos capítulo 2, versículo 36. Atos capítulo 2, 36. Isso é Pedro falando para os israelitas. Portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uau! Pedro chega numa população de quase 3.000 judeus e ele prega a palavra. Ele diz: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele ressuscitou dos mortos, morrendo pelo pecado de vocês. E eles ficaram aflitos. E agora o que faremos? Matamos o autor da vida, matamos o Filho de Deus. E Pedro dá a mensagem de esperança: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que vocês recebam duas coisas: o perdão dos pecados e a habitação do Espírito Santo. E os que aceitaram a mensagem se batizaram no mesmo dia, 3.000 pessoas, amém? Foi a maior conversão de toda a Bíblia. Então o que é o plano de salvação? Tem 6 componentes, 6 doutrinas para você ser salvo. A primeira delas, obviamente, é ouvir a palavra.
Como é que você vai ter fé se não tiver quem pregue? Então você precisa ouvir a palavra. Segunda coisa, você precisa ter fé na palavra. Você precisa acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e que ressuscitou fisicamente dos mortos no terceiro dia. Passou um tempo na terra e depois foi ascendido até os céus, amém? Essa é a mensagem do cristianismo. Terceira coisa, você precisa confessar publicamente Jesus como seu Senhor, para que as pessoas tenham testemunho de que você está dando a cara a tapa, amém? Você está disposto a enfrentar qualquer perseguição. Quarto, você precisa se arrepender dos seus pecados. Arrependimento significa tornar-se, do grego metanoia. Na prática, você ter uma vida de um discípulo, negar a si mesmo, vencer sua natureza pecaminosa, temer a Deus, orar, ler a Bíblia, evangelizar, compartilhar sua fé, vir nas reuniões, dar suas ofertas, enfim, arrependimento é você fazer o contrário do que você fazia antes, que era pecado, amém? O quinto componente do plano de salvação é o batismo. E o que é o batismo? É um sepultamento por Jesus Cristo. Quando você é batizado nas águas, você é imerso completamente, você está sendo sepultado, morrendo para a sua vida de pecados. Você está saindo das trevas e nascendo para uma vida nova, uma vida de luz como discípulo, totalmente comprometido, à semelhança da ressurreição de Jesus. E por fim, o sexto e último componente do plano de salvação é perseverar até o fim, amém? Amém. Você foi salvo no batismo, mas você precisa manter a sua salvação. Uma vez salvo, nem sempre salvo. E por isso que nós temos discipulado para ajudar cada um a se manter salvo até o fim. Não é assim, batizou e dá tchau e viva a sua vida cristã. Nós acompanhamos os nossos discípulos, amém? Então esses são os 6 componentes do plano de salvação. Mas infelizmente existem muitas falsas doutrinas no mundo. Você já parou para se perguntar por quê que tem tantas e tantas denominações dentro do cristianismo? Católicos, evangélicos, batistas, adventistas, assembleia, congregação, metodistas, presbiterianos, mormons, testemunhas de Jeová, espíritas. Tem uma ramificação muito grande dentro do cristianismo. Mas a verdade é uma só. Então por que tem tanta diferença? Porque eles pegam esses 6 componentes do plano de salvação e obedecem só alguns deles, excluem o resto. Mas para Deus, obediência parcial é desobediência total. Então se você pula algum desses 6 componentes, você está desobedecendo totalmente a palavra de Deus. Eu vim de uma igreja evangélica que acreditava que o arrependimento vinha depois do batismo. Tinha os 6 componentes, tá? Mas a ordem era trocada. Então, tinha um culto especial, que era o culto do batismo. Tinha até um batistério ali no meio do púlpito, perto aí do púlpito. E aí, era uma terça-feira, e as pessoas vinham para assistir. E se você sentisse uma força te puxar, a força do Espírito Santo te puxar, você ia inevitavelmente para as águas. O pastor só fazia algumas perguntas antes do batismo. Você se batiza e aí depois você começa a vida cristã. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o arrependimento tem que vir antes do batismo, amém? Não podemos nos batizar com a consciência impura. Temos que nos batizar com a consciência arrependida, tranquila, amém? Em paz com Deus. Então, irmãos, temos muitas falsas doutrinas, como o batismo infantil. Batismo infantil invertem a ordem também. Primeiro, você se batiza e depois tem fé, porque uma criança não pode ter fé. Então eles também têm uma inversão do plano de salvação. E uma outra doutrina muito difundida por aí é aceitar Jesus no coração. Eles acreditam que a salvação vem no momento que você confessa Jesus como seu Senhor, e o batismo é só um símbolo, é só um testemunho público. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o testemunho público é a confissão, amém? E a salvação é no batismo. Eles invertem o significado das coisas. Não é quando você aceita Jesus que você é salvo, isso é só um requisito. É no momento do batismo que você é sepultado com Cristo e nasce para uma vida nova, amém? Então, irmãos, precisamos ter plena convicção do plano de salvação. Uma segunda área que as pessoas obedecem parcialmente, como eu falei, é na área de relacionamentos, namoros.
Vamos para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que tem comunhão, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Uau, a palavra de Deus diz aqui algo muito profundo, que nós não podemos nos colocar em julgo desigual com os descrentes. Obviamente, não está falando que a gente não pode ter convívio com eles, senão a gente tinha que se mudar para a lua, né? Não é isso que está falando aqui. É sobre reunião, por exemplo. Quando a gente vai prestar culto, adoração a Deus, com quem que a gente se une? Com os discípulos, amém? Sim, tem os visitantes, mas o intuito é que esse visitante busque a Deus da forma correta, amém? Então, não dá para a gente frequentar reuniões em que é pregada a doutrina falsa, em que não é pregada a Bíblia, que as pessoas não vivem como discípulos. Nós temos que vir numa igreja em que é pregada a verdade, amém? Temos que ser muito ortodoxos com a doutrina. Mas isso vale também para pequenos grupos de 2 pessoas, como namoro e casamento também. Então o jugo é isso, o jugo é quando o boi ele vai arar a terra e tem um outro boi formando uma parelha com ele. Se um boi correr, o outro tem que correr também, por causa do jugo. Se o boi parar, o outro tem que parar também. Então no reino tem vários tipos de jugo. Além do culto, do namoro, do casamento, tem o tempo discipulado, tem as amizades. Enfim, tudo o que você pensa sobre grupo, isso é um jugo, biblicamente. Então nós temos que ter jugo com os discípulos. Então reforçando aquilo que eu falei, discípulos namoram com discípulas, amém? Ou discípulos casam com discípulas. Aqui nós temos Rafael e Cindiane, que é um exemplo disso. Rafael e Cindiane estudaram a Bíblia mais ou menos em agosto, julho e agosto, e eles estavam namorando naquela ocasião. Mas eles entenderam, cada um, de que o namoro deles não estava de acordo com o padrão da Bíblia. Mas o que aconteceu de muito incrível é que tanto a Cindiane quanto o Rafael entenderam que eles precisavam se alinhar com a palavra de Deus. E eles não queriam obedecer parcialmente. Ainda que eles estavam vindo nas reuniões, estavam evangelizando, estavam tendo tempos com Deus, mas eles precisavam resolver o relacionamento deles. O que eles fizeram? Algo que muito pouca gente faria. Eles romperam o namoro, romperam o relacionamento deles, para poder criar um relacionamento com Deus. E depois de batizados, depois que eles estivessem convictos, aí sim eles voltariam. E foi o que aconteceu. E hoje eles são noivos, amém? Então eu quero dar o exemplo desses dois. Tem muitos outros exemplos aqui de casais puros para Deus. Nós temos uma convicção de que o sexo ele é bom, mas ele é confinado para o matrimônio, amém? Para o casamento. Então nós esperamos quando chegar o casamento para a gente poder consumar a relação, amém? Como discípulos temos que ter essa convicção. Então quando você está estudando a Bíblia com as pessoas, não tenha medo de desafiar a romper relacionamentos. Isso é necessário para poder se tornar um cristão verdadeiro, amém? A terceira área em que normalmente as pessoas obedecem parcialmente é na área dos dízimos e das ofertas. Houve uma escritura que fala sobre as ofertas em Malaquias capítulo 3. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus. Versículo 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las.
Escritura forte. Aqui fala sobre os dízimos e as ofertas. O que acontecia é que o povo estava mal com Deus e eles nem sabiam disso. Eles estavam tendo suas adorações, estavam tendo sua vida de sacerdócio, de santificação, mas estavam falhando em uma área só, que era nos dízimos e nas ofertas. E aí o profeta Malaquias fala a palavra de Deus, prega para eles que eles estão longe de Deus. E eles perguntam: nossa, mas como que Deus vai voltar para a gente? Por que Ele está longe? E aí Malaquias fala algo muito forte: vocês estão roubando a Deus. Nossa, mas como a gente rouba a Deus? Como assim? Mas tudo é de Deus, então tudo que a gente tem, a gente está roubando dele? Como pode ser isso? Dízimos e ofertas servem para quê? Primeiro, o dízimo e a oferta não é para o templo, não é para a igreja, não é para pessoas, não é para os líderes. Dízimos e ofertas é para Deus, amém? Nós devolvemos o que é dele. Dízimo, aqui no Antigo Testamento, significa 10% de toda a renda. Então eles pegavam 10% de toda a colheita e davam isso para Deus. E aí era redirecionado para o aumento do reino, amém? Era adicionado para a manutenção do templo e para pagar os levitas, que trabalhavam integralmente para Deus. Então quando a gente não dá a oferta, nós estamos roubando a Deus, porque todos os recursos pertencem a Ele, amém? Não que Deus precise de nosso dinheiro, mas Ele usa para a expansão do reino. Para a gente ter esse lugar aqui, que nós estamos adorando agora, nós precisamos pagar, amém? Pagar o aluguel. Para ter integrais, para enviar missões no mundo inteiro, nós precisamos de recursos financeiros. E as ofertas servem para suprir as necessidades da igreja, amém? E acontece muitas vezes que você pode estar até comprometido, evangelizando, dando seu coração, tendo seus tempos com Deus, indo nas reuniões, confessando seus pecados, mas se você não está dando as ofertas, você está roubando a Deus, você está mal com Deus, porque as ofertas fazem parte do seu relacionamento com Deus, amém? Então vamos ser fiéis nas ofertas também. Vamos ver o que a praga dos gafanhotos fez. Vamos lá para Êxodo capítulo 10. Faraó, como vimos, tem o coração de obedecer parcialmente. Então para Deus ele não mudou nada, ele continuava com o coração duro. E a praga foi terrível, devastou toda a vegetação. Êxodo 10, 16. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoe ainda esta vez o meu pecado, e ore ao Senhor, o seu Deus, para que leve essa praga mortal para longe de mim. Então o faraó, ele era bem religioso, não? Ele não estava com o coração arrependido, mas ele pede para orar por ele. Já aconteceu isso no estudo bíblico? Você dá um desafio, a pessoa não quer cumprir, se engana e ainda pede para orar por ela. É isso que o faraó faz aqui. Versículo 18. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. Então o faraó começou a esboçar um arrependimento, pediu para tirar os gafanhotos. Moisés orou e Deus atendeu a oração, amém? O que a gente vê aqui? Mesmo quando pecamos, Deus ainda atende nossa oração. Deus é misericordioso, amém? E não sobrou nenhum gafanhoto. O vento levou para o Mar Vermelho, morreu tudo. E o Senhor endureceu ainda o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. E aí Deus enviou uma praga terrível, que é a penúltima praga, a praga das trevas. Vamos para ela. Versículo 21. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou:
Tu mesmo nos darás animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher algum deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. Enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Uau, praga terrível, assustadora, a praga das trevas. Essa não veio com aviso prévio. Deus disse simplesmente para Moisés: vai lá, estenda a mão sobre todo o Egito, e trevas vão cobrir toda a nação. Interessante a colocação que ele põe aqui. Trevas tais que poderão ser apalpadas. A gente sabe que trevas é ausência de luz. Como é que se pode tocar nas trevas? Será que a Bíblia ela tem erros científicos? Será que a Bíblia vai contra a física? Vou explicar o que acontece aqui. Na cultura do Egito, na geografia do Egito, é muito comum ter tempestades de areia. Então tem muito vento lá, que é perto do oceano, perto do mar, perto do rio Nilo, então tem muito vento. E essa tempestade de areia, muitas vezes é tão forte que ela cobre o céu. Os grãos de areia, fica arenoso o ar. E aí, por causa dessas tempestades, fica escuro o céu. Então o que provavelmente aconteceu aqui, que podia tocar nas trevas, porque eram os grãos de areia que estavam pelo ar, por causa da tempestade. Muito provavelmente é aquele vento que levou os gafanhotos para o mar. Então uma coisa está ligada à outra, por isso que não tinha aviso prévio, é totalmente conectada, a praga dos gafanhotos com a praga das trevas. E aí o que aconteceu depois? Foram 3 dias de total escuridão. Então os egípcios não conseguiam enxergar nada, não tinha luz elétrica naquela época, era impossível, por alguma razão, acender velas. Então eles tocavam nas coisas como se fossem cegos e não conseguiam enxergar um palmo à distância. Só que na terra de Gósen, onde os israelitas estavam habitando, tinha luz. Então provavelmente durante o dia os egípcios conseguiam ver um facho de luz lá longe na terra de Gósen. Por quê? Porque o povo de Deus está na luz, e quem não é parte do povo de Deus está nas trevas. Naquela escritura que nós mostramos, no estudo de luz e trevas, de 1 Pedro 2, 9 ao 10, Pedro fala assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele fala que recebeu misericórdia e faz parte do povo de Deus, aquele povo. Mas quem está nas trevas não recebeu misericórdia, não faz parte do povo de Deus. Então Deus aqui faz uma contraposição entre quem é justo e quem é ímpio. Quem é justo vive na luz, quem é ímpio vive nas trevas. Não é coincidência que foi 3 dias. Lembra quando Jesus foi crucificado? Que teve trevas no meio-dia até as 3 horas da tarde em toda a terra. A praga das trevas é um prenúncio do sacrifício de Jesus. E assim como 3 dias de trevas tiveram, Jesus morreu, ficou sepultado por exatamente 3 dias e depois ressuscitou, amém? Trazendo luz para todo o mundo. Então, como a gente vê aqui, Deus faz distinção entre seu povo e o povo do Egito. Só que olha que interessante, o faraó está cada vez mais com o coração mudado, e aqui finalmente ele deixa o povo ir. E não só os homens, ele deixa as mulheres e as crianças prestarem adoração a Deus no deserto. Mas Moisés, ele era tão convicto, ele não abria mão do que ele acreditava. Ele falou o seguinte: olha, além de você deixar homens, mulheres, crianças ir para o deserto, você mesmo vai dar o animal para o sacrifício, amém? Então olha só como Moisés é exigente. E o que a gente pode aprender disso? Segundo ponto e último de hoje: entrar na luz requer sacrifícios. Para o faraó ter luz de novo, enquanto ele estava nas trevas, ele tinha que oferecer
sacrifícios também. E não só o povo de Deus. Cada egípcio tinha que doar o animal que podia ser sacrificado na festa, no deserto. E a mesma coisa, nós aqui na igreja e no mundo também. Cada ser humano tem que se oferecer como sacrifício para Deus para entrar na luz, amém? Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu acho muito interessante que ele fala aqui, culto racional. Quando você vai nas igrejas, você vê um culto emocional ou um culto racional? É muito emocional, na verdade. Eles esperam um arrepio do espírito para poder adorar a Deus. É uma coisa que a pessoa fecha os olhos, começa a cantar. E é bom ser emocional, amém? Deus criou as emoções para que a gente canalize para Deus. Mas a gente não pode ser emocional sem ser antes racional, amém? E o que é a coisa mais racional, mais inteligente que você pode fazer? É se oferecer como sacrifício vivo para Deus, como ele fala aqui. É como se você estivesse na cruz, e aí o soldado romano, ele está pregando, prego aqui no seu punho, cada um deles, no seu pé, e você trata de tentar desviar, mas não consegue, você está preso ali, você está se oferecendo como sacrifício vivo, você não está morto, você está vivo, sofrendo. E essa é a vida cristã. Muitos falam, Jesus já sofreu por mim, Ele fez tudo o que eu poderia ter feito. Mas o que a Bíblia fala é que a gente precisa imitar a Jesus e sofrer como Ele sofreu também, amém? Isso que é participar do sofrimento de Cristo. Nós temos que acordar cedo, vencer o sono. Tem pessoas que vencem o sono para ir trabalhar, nós vencemos o sono para ter tempo com Deus e para ir compartilhar a nossa fé, amém? Nós temos que vencer nossa zona do conforto. Aqui no mundo nós temos sacrifício, deixa para descansar no céu, amém? Mesmo nessas férias, é muito legal a época de férias, não tem que estudar para nada, a gente está viajando, vendo nossos familiares, parentes distantes, celebrando o Natal, celebrando um novo, cheio de festa, não é verdade? Só está curtindo, mas não vamos tirar férias de Deus, amém? Amém. Deixa para descansar no céu, vamos trabalhar duro para Deus. Amanhã nós vamos ter um evento evangelístico lá no Lagum, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na região sul. Depois vamos andar de bicicleta, amém? Eu quero chamar todo mundo a participar. Vai ser 1h da tarde, então lá no Lagum, é perto do CT do Flamengo, lá na Gávea. É onde a Angel faz as competições dela, amém? Competição de remo. Então nós vamos reunir lá, é um lugar muito legal. Tem até um cinema que eu nem sabia que tinha, da Cinépolis. Mas vai ser um dia para glorificar ao nosso Deus, amém? Espero ver vocês lá. Vamos nos sacrificar nessas férias. Eu estava vendo, sabe qual é a origem da palavra sacrifício? Vem do latim. É uma junção de duas palavras, sacro e facere. Sacro significa sagrado, facere significa fazer. Então sacrifício literalmente significa fazer o que é sagrado. Então é interessante, para você ser uma pessoa consagrada, para você fazer o que é sagrado, você não precisa participar de cerimônias, sacramentos ou rituais. Para você fazer o que é sagrado, você precisa se sacrificar para Deus, amém? É assim que você honra o nome de Deus. Tem muitos exemplos que eu posso citar aqui. Um deles é o Ismael, que veio como missionário aqui para o Rio de Janeiro. O Ismael, ele sacrificou muita coisa na vida dele, para sair das trevas e ir para a luz. E quando teve o anúncio para a missão, ele largou o emprego dele. Ele tinha um ótimo emprego em São Paulo, ele sustentava toda a família dele, mas ele deixou isso e veio aqui para o Rio de Janeiro, e com a rescisão, com a FGTS, ele pagou ele mesmo para ficar como missionário 2 anos aqui na igreja, amém? Amém. E muitos aqui, muitos discípulos são fruto do sacrifício do Ismael, como por exemplo Pedro, amém? Amém. Então o Ismael, ele entendeu a importância de se oferecer como sacrifício vivo. E quando acabou o dinheiro, Deus abençoou ele. No mesmo mês, ele conseguiu um trabalho onde ele está até agora, amém? Sem deixar de viver como discípulo. Minha esposa é um grande exemplo. Minha esposa é uma cantora lírica. Ontem tivemos o privilégio de poder ver o recital dela.
Ela se apresentou ontem, se apresentou semana passada também. Muitos discípulos foram assistir. Graças a Deus eu tenho uma mulher como a Carol. Eu fico muito inspirado de ver, não só quanto talento ela tem, mas o coração de se sacrificar. Por quê? Ela deixou de lado a carreira dela para vir aqui para a missão. Olha só, sacrificou para casar comigo, amém? Para poder liderar aqui a igreja do Rio de Janeiro. A Carol deixou a família dela lá em São Paulo para vir para cá. Ela ainda faz o curso dela de música, mas ela está em tempo integral, chamando pessoas para estudar a Bíblia, amém? É um exemplo a ser seguido também. Tem um exemplo da Isabela. A Isabela está aqui hoje com a gente, de Niterói. A Isabela, na época que estava estudando a Bíblia, ela tinha um trabalho lá na aeronáutica de São Paulo, em Guaratinguetá. Só que ela estava com uma dor no pé, estava com um problema no pé dela, um problema ósseo, e que estava colocando ela em risco de não poder continuar lá. Mas ela foi muito espiritual e entendeu que Deus estava querendo que ela viesse aqui para o Rio de Janeiro, especificamente em Niterói, para fazer direito na UF, amém? E poder estar aqui com a igreja. Ela foi batizada depois disso, amém? O próprio Ismael, quando ele está o coração de sacrificar, ele compartilha a fé com um colega de trabalho dele. O nome dele é Messias. E o Messias também está com coração de sacrifício. Ele deixou o trabalho para ir para Campinas alguns meses antes, para poder começar a missão lá naquela cidade, amém? Então você vê aqui que para você ser discípulo, você precisa estar comprometido em se sacrificar, amém? Você só se livra da praga das trevas e só vai para a luz se você tiver o sacrifício para apresentar para Deus, amém? É só assim que o faraó conseguiu ter luz de novo, depois que ele deixou o sacrifício no deserto para Moisés. Isso é tema para a última praga, nós vamos ver nas próximas semanas. Mas o que a gente viu aqui com essas duas pragas, a 8ª e a 9ª? Nós vimos que para você ter convicção com integridade cristã, você precisa entender duas coisas. Primeiro, na praga dos gafanhotos, aprendemos que obediência parcial para Deus é desobediência total. Se você quer seguir a Deus, não pode ser parcialmente, tem que ser integralmente, amém? De todo o seu coração. E segundo, entrar na luz requer sacrifícios. Você não sai das trevas se você não tiver um sacrifício para apresentar a Deus. Então, se você ama Deus, se você quer estar na luz, você se sacrifica, você se rende, você renuncia tudo que você possui, tudo que você mais ama no mundo, para não deixar de obedecer uma só vírgula das Escrituras, da Palavra de Deus. Vamos ter uma semana incrível para Deus, vamos dar todo o nosso coração, entender que não é porque a Bíblia manda somente, mas porque a gente ama obedecer a Deus, obedecer a Jesus, e vamos fazer uma grande festa, amém? A festa hoje dos anos 80, mas a festa do reino dos céus acima de tudo. Para Deus seja glória, amém.